A luta entre a Star, a heroína número 1 dos Estados Unidos, contra o Shigaraki finalmente começou. A gente finalmente conhece quais são os seus poderes, galera, que poder apelão, e também o desfecho, que desfecho bizarro que foi o final desse capítulo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, você sabia que a Crunchyroll tem o maior catálogo de animes do mundo? Pois é, e a maioria desses animes você pode assistir, adivinha? De graça! São mais de 30 mil episódios, que se você pegar pra assistir 20 por dia aí, sem intervalo, vai levar mais de 4 anos até acabar. Fora os novos animes que entram no catálogo sempre que começa uma nova temporada. Ou seja, é anime até o fim da sua vida. Pra quem gosta de praticidade, tem também o aplicativo da Crunchyroll para você poder assistir pelo celular. E para você ter uma experiência completa, eu recomendo que você assine qualquer um dos planos oferecidos, principalmente pelo Simulcast. Assim você tem acesso aos episódios 1 hora depois que eles são exibidos no Japão. É muito rápido. E claro, acessando o link que eu vou deixar na descrição, você pode testar qualquer um desses planos por 14 dias de graça. Então não perde essa oportunidade. Então o capítulo 330 é intitulado de Eu e Eu. Como assim Eu e Eu, galera? Vamos tentar aqui entender o que diabo significa esse título, que até a Gravity Scans, que é uma das tradutoras que traduziu esse capítulo, colocou até uma nota no começo desse capítulo para explicar um pouco isso. Porque o negócio é o seguinte, o Eu e o Eu aqui, ele se refere ao conflito do Shigaraki e o All for One. Eles dois num conflito de quem vai dominar o corpo do Shigaraki. Então o Eu, dependendo da forma, dependendo da fala e da expressão que é usada no capítulo, pode se referir tanto ao Shigaraki ou ao All for One, porque basicamente existe mais de uma forma de você se referir a eu em japonês, né? Você pode usar o ore ou você pode usar o boku. Então, dependendo do qual você usa, dá pra entender se o capítulo ele tá se referindo ao All for One ou ao Shigaraki. Eu agora esqueci qual que é qual. Mas enfim, no português tudo é eu. Então, se o eu tiver entre parênteses, significa que na verdade é o All for One. Foi uma saída que a Gravity Scans encontrou para tentar ali traduzir, né? Traduzir de certa forma essa informação pra gente. Ficou bem tranquilo de entender. Então começa com os pilotos ativando o seu escudo para se protegerem dos pulsos eletromagnéticos do Shigaraki. E aqui, galera, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é: eu sei que o foco do mangá ele não é exatamente a tecnologia, nunca foi o foco ser a tecnologia em si, né? Então acaba que não é um problema grandioso, mas é um negócio curioso, né? Quando você não tem regras muito explícitas, muito diretas sobre o limite tecnológico daquele mundo. Eu sei que o Correio ele não vai simplesmente extrapolar completamente, mas ali se você coloca uma desculpa de que, olha só, essas naves aqui, elas conseguem criar um escudo muito tecnológico que consegue burlar os pulsos eletromagnéticos e assim eles não vão ser, as naves, elas não vão ser desativadas pelo poder do Shigaraki. E assim, a gente aceita sem problema nenhum, né? Mas ainda assim, foi uma saidinha bacana ali que eles colocaram. E é curioso o otimismo desses personagens, né? Tanto da Star quanto também dos caras que estão na nave, né? Dos pilotos, porque o piloto ele fala lá, né? Tomara que pelo menos uma dessas naves saia intacta. E eu não acho que ele estava muito preocupado com a nave em si, mas sim com a vida dos pilotos que estavam lá, né? Tanto que até a própria Star, ela fala em seguida: não se preocupa, que eu mandarei os corpos para as suas famílias. Mas enfim, por mais que seja uma piadinha assim, né, mostra realmente um grau de maturidade dos pilotos que estão ali, né? Eles realmente estão colocando a vida deles em risco e é um detalhezinho bobo, mas mostra uma seriedade na coisa. Eles realmente estão lá dedicados a sacrificarem as suas vidas se isso for necessário. E antes da porrada começar, já começa o conflito interno do Shigaraki em dúvida sobre quem ele realmente é, né? Que vai culminar no plot do final desse capítulo, mas já começa aqui a ser alimentado, a ser plantado e regado a semente aqui nessa parte do capítulo. Mas finalmente a batalha entre eles começa e o Shigaraki ele começa usando uma união de poderes que é a onda de choque, o expelir e a sobrecarga. Meu amigo, mas olha o resultado desse poder que ele solta, galera. Digno de Dragon Ball Z. O tamanho do golpe, o tamanho da energia que é gerada a partir dali, que afeta até mesmo o oceano. Eles estão ali no meio do ar, no meio do céu ali, mas você vê que a parte de baixo do quadro, do frame lá, afeta até, ó, joga, expulsa assim a água do oceano. E nessa hora a gente finalmente descobre qual é a individualidade da Star. O poder dela se chama Nova Ordem.
Como assim nova ordem? Nova ordem mundial? Como assim? O que você está querendo dizer com isso, Correi? Basicamente, a definição dessa individualidade é o seguinte: após você tocar no seu alvo e proferir o seu nome, ela pode impor uma nova regra a esse alvo. Galera, primeiro eu cogitei que talvez a individualidade dela tivesse alguma coisa a ver com energia estelar, energia de uma estrela, muito parecido com uma Capitã Marvel da vida, né? Aquela energia ali, aquele poder energético que a gente vê ali sendo liberado das mãos dela, né? Do corpo da personagem, né? Até porque combinaria com o nome dela sendo Estrela Listras, né? Teria a ver com o nome Estrela aqui nesse caso, mas não foi isso. Foi realmente um poder chamado de Nova Ordem. E claro que a primeira coisa que a gente lembra é a Nova Ordem Mundial, mas é irônico. O Correi é muito... Cara, eu não consigo ignorar a possibilidade do Correi ele ter dado uma alfinetada na definição desse poder, né? Chamado de Nova Ordem, porque, cara, é até uma definição que eu vi no Twitter dando nessa semana depois que vazaram os spoilers. É muito típico. Uma heroína dos Estados Unidos ali que tá ali pra representar os Estados Unidos, ela chegar em outro país e ela ter uma habilidade que ela consegue ditar o que ela quer no país dos outros. E nessa hora a gente se pergunta qual o limite dessa habilidade, né? Porque a primeira coisa que ela faz é tocar na atmosfera. O que ela faz, na verdade, é tocar no ar. E o que ela diz? Ela diz para a atmosfera desaparecer numa distância de 100 metros à sua frente, que era justamente onde o Shigaraki ele estava presente. E nessa hora, a atmosfera em volta do Shigaraki realmente desaparece. Cria ali, ó, um espaço de vácuo ao redor do Shigaraki que ele começa a sufocar sem oxigênio. Os olhos dele começam ali a bugar, tipo, quase que sangue, quase que saltando pra fora, talvez, né? E galera, o negócio é o seguinte, esse lance aí de você ser colocado no vácuo, né? O que acontece se, por exemplo, você for jogado no espaço, não é só o problema do oxigênio. O problema do oxigênio, na verdade, é um dos poucos, né? É o principal, o primeiro problema, né? Porque você vai morrer provavelmente em cerca de 15 segundos, sem oxigênio nenhum no seu corpo. Mas o principal problema aqui, talvez no médio prazo, né? Já que você vai morrer tão rápido só por causa do oxigênio, mas o negócio é o seguinte, galera, a atmosfera no nosso planeta ela é importante para a dispersão da radiação solar. Quando a luz ela passa através da atmosfera, os fótons eles interagem através da dispersão. Ou seja, se a luz ela vier direto e não interagir com a atmosfera, então ocorre a radiação direta. E é o que nós vemos quando olhamos diretamente para o Sol. Ou seja, o que está acontecendo com o Shigaraki nessa hora que ele começa a ficar todo zoado é que ele está recebendo radiação direta, radiação solar direta, e é por isso que ele começa a ficar todo zoado, além do fato de ele ficar sem oxigênio também. Inclusive o visual desse poder dela, né, para sintetizar onde que é a área onde o poder está sendo aplicado, você vê que tem uma forma de estrela, exatamente de estrela. Eu só reparei nisso na minha segunda leitura, mas tem esse formatinho de estrela bem legal. E em seguida as naves elas tentam explodir o Shigaraki com lasers, só que ele não é afetado, na verdade ele leva sim os danos, só que ele consegue usar uma habilidade de refletir somada com a habilidade de refração para devolver esses lasers, né? Uma aula de física, esse capítulo praticamente, né? Sobre radiação solar, atmosfera, energia, refração, refletição. E nessa hora que a Star, ela tá prestes a receber um desses lasers que foi devolvido, ela diz: o laser será segurado, e então ela consegue segurar o laser de fato, galera, assim, ó. Vamos lá, porque nessa parte eu fiquei um pouco confuso. Eu fiquei, cara, peraí, isso talvez entre um pouco em contradição com o que pareceu ser a definição do poder dela. Porque o que parecia ser a definição do poder dela é o seguinte: ela primeiro toca no seu alvo e depois ela ordena alguma coisa sobre esse alvo, né? Aplica uma nova regra. E foi o que ela fez com a atmosfera. Ela tocou na atmosfera, tocou no ar e assim ela aplicou uma regra à atmosfera. Só que nesse caso, reparem que o laser ele vem numa velocidade bem alta. Então, até que ela tocasse no laser e falasse uma frase, o laser será segurado, meu amigo, o laser já atravessou ela há muito tempo, né? Ou, enfim, excluindo o fator da super força dela, machucaria ela há muito tempo. A não ser que isso, apesar de ser contraintuitivo, não seja uma regra exatamente absoluta e ela possa dizer
antes de exatamente tocar no alvo. Ela pode dizer o laser será segurado e assim num determinado espaço de tempo em que aquele laser ele chega até ela, realmente consegue aplicar essa regra e não interfere tanto assim a ordem da frase dela sendo dita e o fato dela tocar no seu alvo. Enfim, as coisas elas podem se misturar um pouquinho, mas pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso nessa hora. Só que, claro, o Shigaraki ele se cura dos danos que ele tomou e vai pra cima da Star. Legal que ele até fica na dúvida, será que essa é a hora de ir pra cima, né? Sempre tem aquele receiozinho, só que ele acaba indo pra cima da Star, só que ela devolve com um socão. Com um socão bem basicão, estilo All Might, né? Bem pra lembrar o All Might ali em ação, ela vai e mete um socão com super força. Esse é o detalhe do poder dela. Nessa hora ela explica que ela só pode criar 2 regras por vez, e uma sempre se destina a ela, que é no caso aqui a super força. Ela sempre tá aplicando a regra da super força para ela. Pareceu que realmente uma regra só pode ser aplicada a ela, enquanto a segunda regra só pode ser aplicada a outras pessoas, totalizando no caso aqui 2 regras. Assim, né? O poder dela já era bastante apelão. Ela até diz, inclusive, né, nessa hora que ela dá o soco, que a força física dela, a super força dela, não chega a ser exatamente igual à do All Might, né? O que já esclarece aqui algumas coisas pra gente. Mas apesar da super força dela não ser tão poderosa quanto a do All Might, a gente ainda tem que considerar o resto dessa gama de possibilidades dessa regra, a chamada Nova Ordem, que ela consegue fazer, que ela consegue colocar em prática. E aqui, meu amigo, será que a soma dessas 2 habilidades não seria ali um pouquinho superior à do All Might, o poder do All Might como um todo? Eu já não sei, vamos ver. E no meio da luta, claro que ela vai contar um pouquinho da história dela, porque tem muito tempo pra ela contar, né? Então ela decide contar que um dia foi salva pelo All Might quando ela era novinha, e essa era a garota do filme de Boku no Hero, quando o All Might ele vai fazer o seu intercâmbio lá pros Estados Unidos. Ele sai do Japão e vai para os Estados Unidos, ele salva uma garotinha e o frame da garotinha, eu vou pedir pro meu editor colocar, ela realmente aparece no filme sendo salva, né? 2 garotinhas, uma mais velha e outra mais novinha, e a mais velha é quem salva a mais nova, né? Muito curioso que ela fala que nessa hora ela tinha desistido da própria vida e foi lá e só queria proteger a irmãzinha mais nova dela, bem típico de atitudes heroínas. Então desde aquela época ali, né, ela já protegendo a garotinha. Mas eu não sei, galera, pelo frame no anime, a gente tem que ver a coloração do cabelo dela quando sair alguma coloração oficial dessa personagem, talvez em alguma capa de volume, né? Porque a coloração da personagem quando ela apareceu no frame do anime ainda novinha, era, se eu não me engano, castanho o cabelo dela, né? Então eu não sei se foi só uma forma do Oda. Aí encaixa aí de alguma forma aí. Encaixa de alguma forma aí com algum personagem do filme aí pra tentar canonizar o filme de vez aí pro pessoal dizer, olha só, esse filme é canônico. Enfim, não vou entrar nessa briga agora. Mas ela diz também que o All Might, ele nunca foi o seu mestre, na verdade, ela só se inspirou no All Might, né? Um bait bem safado, né? Porque capítulo passado ela chama o All Might de mestre, né? O meu mestre e tal, parecendo que ela tinha sido treinada pelo All Might em algum momento, só que não. Ela não foi treinada, só realmente serviu como uma inspiração pra ela. E nessa hora, depois da Star ter isolado o Shigaraki contra uma das naves, ela vai pra cima dele e toca nele. Só que a gente não vê exatamente ela tocando com a mão. O que ela faz, na verdade, é dar uma sentada monstruosa no Shigaraki. Ela tocou com a raba dela, assim, ó, pau! E tocou no Shigaraki, ó. Se você se mexer, você morre. E é exatamente isso que ela fala. Se o Shigaraki mover um músculo, ou seja, assim, ó, se mover um músculo... Essa eu pensei agora. Se mover um músculo, você morre. Na verdade, ela diz o seu coração vai parar. Só que nessa hora, o Shigaraki ele começa a bugar completamente sobre quem ele é. Ele começa a surtar loucamente. O All For One até aparece, né? Ele dizendo que não quer esperar para tomar o corpo do Shigaraki. Uma imagem bizarra deles dois ali, meio que um dentro do outro, ali meio que se fundindo, sabe? Uma imagem bizarra, completamente bizarra. E o All For One, ele sabendo que precisaria esperar o corpo do Shigaraki ali, né? Estando em 97, 98%, esperar chegar aos 100%, é aquela coisa, é aquela ansiedade do tipo, tá quase, mas falta tão pouco que eu já quero agora. E nessa hora, o All For One, ele revela que quer se fundir com o corpo do Shigaraki. Ele não quer, na verdade, tomar o corpo do Shigaraki. Ele decide agora fazer outra coisa. Eles dois
se fundirem e se tornarem um único ser. E o mais bizarro nessa hora é que o Shigaraki ele simplesmente ignora a regra e não morre. Ele realmente se mexe e ele não morre, o coração dele não para. E eu já nem sei mais por que não para, sabe? Tipo, o coração dele parou, mas meio que tá se regenerando e ainda consegue voltar a bater ou algo do tipo. Um negócio muito louco, né? Seria bom se explicasse no capítulo passado, no capítulo que vem. E finalmente, a última página desse capítulo com o Shigaraki surtando. Inclusive, ele parece que o cabelo dele tá maior ou é só a impressão do frame mesmo? Mas o cabelo dele cresceu nesse último capítulo ou já tava grande assim, né? E o flashbackzinho da casa onde ele morou quando era criança. Tudo começou naquela casa. O ódio foi se acumulando pouco a pouco, galera. Está aí o grande plot twist desse capítulo. Eles vão realmente se fundir num único ser, só que óbvio que no fim o Midoriya ele vai ter aquela batalha interna dentro do One for All lá, tipo batalha mental e uns negócios muito loucos acontecendo, sabe, no universo dos vestígios, e assim o Midoriya ele vai conseguir resgatar aquela criancinha que estava escondida lá no fundo do ser daquela mistureba, daquela fusão do Shigaraki com o All for One. Ele com certeza vai resgatar e assim eles no fim vão acabar se separando novamente. Isso com certeza vai acontecer. Tá muito claro que vai acontecer, mas nem precisou do Endeavor chegar pra gente ter alguma interrupção nessa luta, né? A interrupção já foi esse fator por si só. Agora eu quero ver se depois disso o Shigaraki ele vai meter o pé junto do corpo do All for One, enfim, ou se eles vão continuar a batalha. O fato é, a dúvida que a gente tinha, quem ia servir de escada nessa luta, se seria a Star, que precisava ser hypada porque é a primeira aparição dela, ou o Shigaraki que tá praticamente na sua forma completa, a gente viu que a balança pendeu um pouco mais, né? Na verdade, bem mais pra Star, afinal. Não tem problema o Shigaraki ele servir de escada mais uma vez, afinal seria só mais uma, né? Enquanto a Star, ela precisava, é a primeira aparição dela agora. Será que o poder dela já vai ser tomado agora, durante essa luta, depois de ocorrer essa fusão? É uma possibilidade também, né? Vamos ver. Galera, lembrando, se você ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os vídeos que saem comentando mangá de Boku no Hero toda semana. Ficou até o final? Gostou do vídeo? Não se esquece, se inscreve no canal. A gente acabou de bater 500 mil inscritos e vamos continuar crescendo ainda mais. Plus Ultra! Até a próxima. Tchau!